E dando prosseguimento ao nosso webinário, eu gostaria de convidar o professor Luiz Paulo de Freitas, professor doutor Luiz Paulo de Freitas Assad, da COP UFRJ, que apresentará a utilização de veículos autônomos no âmbito de um sistema de observações oceânicas para a Bacia de Santos. Professor Luiz Assad, o senhor tem a palavra. Ok, muito obrigado, Frederico. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Estão me ouvindo bem? Forte, claro. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer a todos os organizadores do evento pelo convite de estar aqui hoje. Me lembro que, alguns anos atrás, estive na primeira edição do evento, que foi realizado na COP, ainda no início do projeto Azul, né, que está diretamente associado ao desenvolvimento do sistema de observação oceânica para a região da Bacia de Santos. Então, é um prazer estar aqui novamente, apenas adicionando que, além de professor colaborador do Programa de Engenharia Civil da COP, eu também sou professor do Departamento de Meteorologia da UFRJ e tenho formação também em oceanografia. Bom, vamos lá. Essa minha apresentação não vai falar apenas da utilização dos veículos autônomos no âmbito do Projeto Azul, do Sistema de Observação Oceânica para a Bacia de Santos, mas vai tentar relatar também, de uma forma mais simplificada, alguns desenvolvimentos associados ao monitoramento da vida útil desses sensores e a questão da manobrabilidade, quer dizer, a operação dele no mar, né? De forma, obviamente, a adquirir dados de forma mais consistente que contribuíssem, né, evidentemente, para o sistema de observação oceânica pretendido. Então, professor, por favor, coloque a sua apresentação no modo de apresentação. Ela não está, não? Está no modo de edição. Ih, caramba, peraí. Eu achei que estivesse, mas um segundinho, então, deixa eu tentar. Eu vou descompartilhar a minha tela. Ver se eu consigo agora. Espera aí. É difícil aqui. Faço isso. Entrou no modo agora de apresentação? Está ótimo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom, então, falando inicialmente do Sistema de Observação Oceânica para a Bacia de Santos, também conhecido como Projeto Azul, foi um projeto que foi desenvolvido, né, co-executado pelo Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia, o LANCE, coordenado pelo professor Luiz Landau, onde eu também coordeno tecnicamente o Núcleo de Modelagem Ambiental, pela empresa de consultoria oceanográfica ProOceano, hoje CLS Brasil, e foi um projeto financiado pela cláusula da ANP de participação especial pela Shell, né? Então, esse projeto começou em 2012, por ocasião da Rio 2020, né? E se estendeu até o final do ano passado, 2022, concluindo aí mais de 10 anos de projeto. Então, o objetivo principal do projeto é o sistema de observação oceânica, que está intimamente ligado com o conceito de oceanografia operacional, que, por si só, tem 3 componentes básicos, né? Os modelos oceanográficos, que vão nos ajudar a entender o estado atual do mar e elaborar as previsões, as observações e ao uso de uma técnica conhecida como assimilação de dados, que é a utilização integrada desses dados junto aos modelos oceânicos para melhorar o estado atual do oceano, da representação desses modelos e, consequentemente, ter uma melhor previsibilidade. Esse conceito também de sistemas de observação oceânica também, ultimamente, tem sido usado na forma de gêmeos digitais, né? Ou digital twin dos oceanos, né? Como são conhecidos também. Bom, então, rapidamente, para falar de assimilação de dados, é isso que eu comentei com vocês. É um processo que a gente utiliza observações de diferentes naturezas, dados remotos, por exemplo, de sensores fixos a satélites, dados in situ, como, por exemplo, oriundos de fundeiros, e
claro, de veículos autônomos submarinos, por exemplo, que são utilizados no modelos oceânicos. Você melhora a representação do estado atual e, com isso, obtém previsões oceanográficas mais consistentes, né? Essa é a ideia do projeto, né? Então, rapidamente, esse gráfico aqui demonstra o que seria o processo de assimilação. Você teria uma rodada do modelo, gerando, ao longo do tempo, o comportamento de uma variável com essa linha vermelha, que não considera as observações que estão espaçadas ao longo do tempo, e depois, no processo de assimilação, você tem uma curva azul, onde você aproxima a representação do modelo das observações que são coletadas. E, com isso, você melhora a representatividade do estado do oceano, associado à circulação marinha, ondas, distribuição de temperatura e salinidade, e uma série de outras propriedades. Bom, então, no projeto azul, basicamente, a gente teve essas componentes, né, essas atividades específicas, né? A modelagem oceânica regional, onde, numa primeira fase, a gente olhou para a Bacia de Santos com uma mesma resolução espacial, e na segunda fase do projeto, que iniciou em 2017, foi 2022, a gente deu um olhar mais detalhado para a região do Campo de Libra, por um interesse específico da operadora. Como observações, né, eu vou comentar muito aqui, a gente usou tanto dados remotos, oriundos de satélites, como dados in situ, oriundos de veículo autônomo submarino, como gliders, derivadores de superfície, perfiladores e veículos autônomos de superfície também. Tínhamos também uma componente forte de modelagem atmosférica operacional, não só para forçar os modelos oceânicos, mas para entendermos como é que se dava a dinâmica atmosférica na região de interesse, e, é claro, a simulação de dados, como eu havia comentado. Esse projeto, como eu comentei, foi desenvolvido no âmbito da cláusula de participação especial da ANP, e todos os dados que foram coletados ao longo do projeto são livremente disponíveis para a comunidade científica. Então, ao longo do projeto, a gente teve o prazer aí de observar muitos desenvolvimentos e muito conhecimento sendo gerado em função desses dados que foram disponibilizados livremente para a comunidade científica. E, é claro, as demandas que a gente atende, né, e conseguiu atender para a cadeia, para as atividades de indústria de petróleo, estão listadas aí na tela, né? Então, desde suporte, por exemplo, a operações de produção, de instalação de dutos, a parte de impactos associados a potenciais derramamentos de óleo também, busca e salvamento, e, olhando um pouco mais para frente, eu vou comentar ao final da minha apresentação, a aplicação desse sistema também pode ser muito utilizado agora no processo de transição energética, né? Está sendo muito, evidentemente, pretendido e cobiçado pelos operadores de petróleo, no sentido de descarbonizar as suas estruturas. Bom, agora falando um pouco da aquisição de dados do Projeto Azul, durante a fase 1, foi de 2012 a 2017, nós trabalhamos basicamente com esses 3 tipos de sensores: os derivadores de superfície, os gliders, que são os veículos autônomos submarinos, e os perfiladores, que é um veículo semi-autônomo, né? Você comanda o que a gente chama de profundidade de estacionamento dele, né? De parada dele, mas, obviamente, que ele também se deriva ao sabor das correntes. Eu vou falar mais detalhadamente daqui a pouco sobre esses sensores. Uma coisa que eu queria enfatizar é que, nessa primeira fase do projeto, a gente já estava tentando usar equipamentos, buscando equipamentos que tivessem baixa emissão de carbono, né, que garantissem a utilização de embarcações, minimamente que a gente utilizasse embarcações para evitar emissão de carbono. Bom, e os sensores remotos também, que estão sempre ao longo de todo o projeto. Não dá para se fazer oceanografia operacional hoje em dia sem utilizar dados oriundos de satélites, né? Como dados de temperatura da superfície do mar, elevação da superfície livre do oceano e outros. Bom, falando inicialmente dos perfiladores, né? Para quem não conhece, o perfilador basicamente é um CTD, né? Um medidor de temperatura e salinidade em profundidade. Você pode ter outros sensores também, medindo oxigênio dissolvido, clorofila, pH, né? E ele, o perfilador que a gente utilizou no Projeto Azul, ele ia até a profundidade de 2.000 metros. Então, a gente tentou usar um protocolo de manter ele em 2.000 metros durante determinado período de tempo, adquirindo dados. Depois, ele novamente emergia para a superfície, transmitia a informação adquirida para nós, em terra, né? E a gente dava uma nova missão para ele, para mergulhar de novo, às vezes, novamente para 2.000 metros, às vezes para profundidades intermediárias, 600, 700 metros, para tentar pegar alguns aspectos específicos da circulação termoalina na região da Bacia de Santos.
Bom, outro sensor, né, equipamento que foi muito utilizado por nós foi os derivadores de superfície. A gente usou um derivador que tem uma vela de subsuperfície para capturar principalmente os equipamentos associados às correntes oceânicas, e nesse caso, principalmente a corrente do Brasil. E aqui na tela vocês conseguem ver alguns mapas que nós conseguimos produzir na região da Bacia de Santos, que identificam não só o escoamento médio da corrente do Brasil, mas feições de média escala muito importantes, né, oceanográficas muito importantes na região, como o vórtice ciclônico de Cabo Frio, né, que tem um impacto muito grande nas estruturas associadas à indústria de óleo e gás e também para outras atividades na região. E, finalmente, né, a grande estrela, né, da fase 1 do projeto, o Glider, né, o veículo autônomo submarino, que naquela ocasião nós fomos pioneiros no lançamento e na operação de Glider no país. O modelo que nós usamos foi esse modelo conhecido como Sea Glider. Na época era de uma empresa chamada iRobot, depois a Kongsberg adquiriu, não sei se continua com a mesma empresa, mas é um veículo que opera de 50 a 1.000 metros de profundidade, tem deslocamentos horizontais, pode ter deslocamentos até 6.000 quilômetros, realiza em média 8 mergulhos por dia, ele tem 1,8 metros de comprimento, 1,4 de mastro, né, que é a antena por onde ele transmite os dados, tem um peso aproximado de 50 quilos, e coleta dados, no nosso caso, ele estava coletando dados de temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, turbidez, clorofila e matéria orgânica. Hoje em dia também ele já tem sido muito utilizado com sensores acústicos também, para adquirir dados que são muito interessantes para uma série de pesquisas, de estudos no oceano. E ele tem uma autonomia de até 6 meses, né? E vai depender, evidentemente, da frequência de aquisição dos dados. Esse equipamento, né, como todo mundo já sabe, tem revolucionado a oceanografia observacional no mundo, e no Brasil não é diferente, muito pelas características operacionais dele, né? A operação é muito simples, 2 pessoas, como vocês estão vendo na foto aí em cima, podem rapidamente, numa pequena embarcação, operar o lançamento do glider. É uma operação que vai durar, no nosso caso, a gente saía a 200 quilômetros da costa, 150, 200 quilômetros da costa, em 36 horas, a gente atingia o ponto de lançamento do glider e retornava para a costa, então é uma operação rápida, e uma embarcação de pequeno porte, né? Só para dizer que o nosso recorde não foi uns 6 meses, como eu comentei, durante o Projeto Azul, a gente chegou, durante a pandemia, né, por motivos óbvios, a gente chegou a 189 dias de operação com glider, totalizando mais de 1.000 mergulhos e mais de 1.700 quilômetros percorridos pelo glider aqui nas águas da Bacia de Santos. Bom, o funcionamento desse equipamento, esse glider ele não tem uma hélice, não tem um motor de propulsão. Na verdade, ele transforma o movimento vertical em movimento horizontal. Então, ele tem uma bexiga hidráulica que infla quando ele quer emergir, né, e murcha, esvazia quando ele quer submergir, né? Ele tem uma bateria que se desloca ao longo de um trilho, né? Então, ela pode ir para frente ou para trás para fazer os movimentos de pitch roll, de mergulho e imersão, e tem também movimentos, essa bateria rola nesse trilho, então ele pode também fazer curva, movimento de roll, né? E basicamente a operação remota se faz, obviamente, quando ele chega à superfície, transmite os dados coletados e a gente pode passar uma nova missão para esse glider, né? Pode mudar o percurso dele, a trajetória dele, e mudar até a frequência de aquisição do tipo de dado que ele está adquirindo, temperatura, salinidade, e outros tipos de dado que ele coleta com os sensores a bordo. Bom, essa era uma das radiais que a gente operou ao longo do Projeto Azul, a gente chamava ela de radial Maricá. Ela foi escolhida justamente porque ela perpassa assim, pela região onde está o vórtice ciclônico de Cabo Frio, que é uma estrutura semipermanente, com giro horário nessa região, que era muito importante para os objetivos do projeto, que mapeássemos observacionalmente e conseguíssemos reproduzir com o modelo usando a técnica de simulação de dados. Reproduzir, obviamente, e prever. Esse era o mundo ideal, o mundo real era esse. No início do projeto, ainda estávamos aprendendo muito a operar o glider. Então, eu não comentei, mas essa linha preta são as trajetórias do glider. Cada pontinho preto desse é um ponto de imersão do glider em superfície. Então, é claro que no começo a equipe estava ainda aprendendo a operar o glider, né? Principalmente estou me referindo à equipe da Proceano, que era responsável por essa operação na região.
Então, muitas vezes o glider derivava de acordo com a dinâmica, e aí isso foi sendo aprendido ao longo dos anos do projeto, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns desenvolvimentos referentes a esse tipo de manobra que foram desenvolvidos ao longo do projeto. De fato é que cada mergulho desse, do glider, produz, como vocês estão vendo na tela, perfis verticais de temperatura e salinidade e densidade do mar, da água do mar também, claro. Esses perfis de temperatura e salinidade, ao longo das diferentes profundidades, podem depois ser compostos, né, na forma de uma seção vertical, que para estudos oceanográficos é extremamente importante. A gente pode capturar, por exemplo, a influência do vórtice de Cabo Frio, por exemplo, não apenas na superfície, né, como a gente consegue ver com o sensoriamento remoto, mas a influência dela, o impacto do vórtice na coluna d'água, né? Claro que também a gente pode estudar, por exemplo, caracterizar e identificar diferentes massas d'água existentes na nossa região, que também é algo muito importante para estudos de dinâmica oceânica e outros estudos também. Bom, essa é uma animação mostrando um pouco da página do site de controle, né, do projeto, onde a gente conseguia ver os resultados da modelagem numérica, que vocês estão vendo aí na tela, né, representando bem aí o vórtice, a região aí do vórtice de Cabo Frio, né, e as 3 seções que eram pretendidas ao longo do projeto. A gente tinha uma seção mais ao sul e uma seção que era chamada de Cabo Frio mais ao norte da seção Maricá. Infelizmente, não conseguimos, ao longo do projeto, abraçar essa seção mais ao sul, mas conseguimos operar tanto a seção Maricá como a seção Cabo Frio ao mesmo tempo, em alguns instantes ao longo do projeto. Tá? Então, a gente conseguia, nessa página, acompanhar e monitorar a missão que havia sido dada ao glider, né, para acompanhar como é que ele se deslocava ao longo das seções verticais, né, e a gente também conseguia monitorar os equipamentos. A gente teve, ao longo do projeto, 5 gliders foram adquiridos, hoje temos apenas 3 gliders. Na fase 1 do projeto foram 14 missões, nas 2 radiais que eu comentei para os senhores, Maricá e Cabo Frio, que totalizaram mais de 8.000 perfis verticais de temperatura e salinidade. Então, eram perfis como esse, de temperatura e salinidade, que eram feitos em diferentes instantes nessas radiais, e que nos ajudavam, por exemplo, como eu comentei, a classificar e identificar as massas d'água existentes na região. A gente podia botar no diagrama TS, muito conhecido aí pelos oceanógrafos, né? E esses dados eram assimilados também nos nossos modelos oceanográficos regionais, né? Além disso, uma medida muito interessante é que, indiretamente, conhecendo o campo de massa na coluna d'água, a gente pode avaliar também as velocidades, o campo de velocidade. Então, a gente tinha uma medida indireta, observacional, do campo de velocidade no interior da coluna d'água, o que é um dado bastante valioso também para estudos de oceanografia na região e, claro, para aplicabilidade na indústria de óleo e gás. Outro dado indireto também adquirido pelo glider, com a deriva dele, com os dados de deriva do glider em função das correntes, a gente é capaz também de estimar o campo de velocidades superficiais e integrado na coluna d'água, o que é um dado também muito interessante, o dado de velocidade adquirido numa região oceânica. A gente sabe o quão custoso, o quão caro é instalar fundeios, né, para ter uma distribuição como essa que está aparecendo na tela. Então, acho que é um dado bastante valioso que a gente também conseguiu extrair dos nossos veículos autônomos submarinos ao longo do projeto. Bom, outro desenvolvimento importante realizado no projeto foi essa questão de manobrabilidade, de operação de manobra do glider, né? Isso em função da gente adquirir dados que fossem mais interessantes para o objetivo principal do projeto, que era representar bem a circulação oceânica na região. Então, a gente começou o projeto com o traçado original, como vocês estão vendo no mapa, essa linha laranja claro indica o percurso do glider ao longo da radial Maricá original. Isso foi no início do projeto, né? A gente tentava manter o glider nessa seção. Ao longo do projeto, a gente tentou mudar o traçado do glider. Existem práticas usadas internacionalmente, por exemplo, trajetórias no formato dessa gravata borboleta, que também são utilizadas. Então, a gente também testou esses outros tipos de manobra para adquirir dados que seriam assimilados aos nossos modelos oceanográficos e pensando que poderia ser algo melhor, né, para os resultados obtidos no projeto. E, finalmente, a gente, inclusive, alterou o traçado original da radial Maricá, colocamos ela um pouco
distanciada para norte, em função do próprio escoamento da corrente do Brasil, para tentarmos ficar mais transversalmente ao escoamento da corrente do Brasil e melhor representar essa corrente marinha na região. Então, esse é outro tipo de desenvolvimento que foi realizado ao longo do projeto também. Outro ponto importante do projeto foi a capacitação profissional. Naquela época, não havia no país nenhum tipo de serviço de manutenção dos equipamentos do glider e do próprio glider em si. Então, houve um investimento em enviar equipes para fora do país para adquirir esse conhecimento. Isso é muito importante para a questão de logística, porque a gente perdia muito tempo, para enviar o equipamento lá para fora, novamente fazer uma importação desse equipamento, isso tem uma burocracia muito grande, trâmites alfandegários. Então, essa capacitação profissional no país foi muito importante, tanto na questão de troca de baterias, como limpeza de alguns sensores internamente do glider. Isso fez a gente ganhar tempo ao longo do projeto. Outro desenvolvimento realizado também ao longo do projeto foi um dashboard operacional relativo à vida do glider, Como é que está Professor, ainda temos 5 minutos. Deixa eu correr aqui. É o monitoramento do glider. Então, a gente tinha um site onde a gente monitorava, por exemplo, comportamentos a respeito de mergulhos do glider, porque isso dava indícios para a gente se o equipamento estava começando a falhar ou não. Questão de umidade interna e pressão interna do glider e questão associada à vida útil da bateria também. Então, isso dava sinais para a gente precisava já retornar para o oceano e recolher o equipamento ou não. Se estava tudo ok, ele podia permanecer em água. Na fase 2 do projeto, e agora eu estou vou me referir a outro tipo de veículo autônomo utilizado, a gente também fez medições de onda com fundeiros, e sensores acústicos na região também do Campo de Libra, dentro da Bacia de Santos. E aí, nós adquirimos um veículo autônomo de superfície, também é a primeira vez que esse tipo de veículo foi lançado no país, é um veículo chamado Sailbuoy, desenvolvido pela empresa Kongsberg, e ele media para a gente, basicamente, parâmetros associados à altura significativa de ondas, período de onda, e dados meteorológicos também. Ele tem uma estação meteorológica a bordo, então a gente tinha medidas de velocidade do vento, temperatura do ar, pressão atmosférica, que são, inclusive, dados importantes para a gente poder manobrar ele. Ele funciona com energia eólica, ele tem essa vela, como os senhores veem, que ajuda a gente a pilotar ele remotamente. Bom, já estou finalizando, partindo para o final da minha apresentação. O objetivo do Projeto Azul tinha como objetivo principal o desenvolvimento e a operação de um sistema de observação e previsão oceânica para a região da Bacia de Santos, voltado para as demandas das atividades da indústria de petróleo e gás. É claro que todos os dados adquiridos pelos gliders, pelos fundeiros, pelo veículo autônomo de superfície apresentado para os senhores, pode ser utilizado para a questão de transição energética, para, por exemplo, a avaliação do potencial energético de recursos renováveis do oceano na região da Bacia de Santos. Então, é bem interessante, gostaria de destacar isso. A gente tem trabalhos muito intensos com outros grupos da COP, como, por exemplo, o Grupo de Energias Renováveis do Oceano, capitaneado e coordenado aqui pelo professor Segem. E, para finalizar a apresentação, eu queria apenas enfatizar a importância da utilização de veículos autônomos, submarinos de superfície, que estão realmente revolucionando a oceanografia operacional no mundo inteiro. E no Brasil, com a extensão da costa que a gente tem, é fundamental que a gente amplie a utilização desses sensores autônomos. Óbvio que os métodos tradicionais nunca vamos deixar de precisar utilizar as embarcações oceanográficas, serão sempre importantes, mas evidentemente que a utilização desses veículos autônomos ampliam a nossa capacidade de estudar aspectos oceanográficos importantes ao longo de toda a nossa costa, E, para finalizar, eu acho que é fundamental que hajam parcerias entre instituições da academia, instituições de pesquisa públicas e privadas, empresas privadas e órgãos governamentais, para que a gente consiga assegurar a ampliação de uma frota de veículos autônomos no nosso país. Nesse sentido, já aproveitando o gancho da apresentação do professor Segem, anterior à minha, eu acho que o INPO vai desempenhar um papel muito importante em estabelecer essas pontes, que são, inclusive, algo extremamente fomentado e desejado pelo grupo da década dos oceanos, que começou agora em 2021 e irá até 2030. Então, era isso que eu tinha que dizer para os senhores. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e bom dia.